Fala, líder! Começando mais um podcast, o seu podcast da liderança. Hoje com uma figura ilustre aqui, nosso amigo Denner, um amigo de longa data, a quem eu conheci e acompanho a trajetória dele durante muitos anos. E o que a galera pode esperar dessa resenha de hoje, irmãozão? Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com pessoas ilustres aí como você, principalmente, que a gente já acompanha há muito tempo, né? É uma amizade que se tornou a partir do negócio, da parceria, mas que virou uma amizade para a vida também. Verdade. É uma pessoa que me ajuda muito no dia a dia. Quando a gente troca, sempre tem alguma coisa boa para extrair. Fiquei feliz pelo convite. Acho que o que as pessoas podem esperar é, de fato, assuntos relevantes, assuntos que realmente possam transformar a sua vida. Para chegar, né, à vitória, a gente sabe que tem um processo ali. E acho que a gente viveu isso, né? A gente ainda está numa construção. Mas, enfim, espero contribuir aí com o nosso bate-papo e que vire uma chavinha aí na cabeça das pessoas. É isso aí. Antes da gente começar aqui essa resenha, eu quero falar da Ultra Coffee. A Ultra Coffee é uma rede de franquias que está presente em várias universidades no Brasil. E, vou te dizer, irmão, essa rede... Conheço. Tem sido assim fantástico, tem feito um sucesso. O Gustavo, cara, que é o dono, né, da franquia, rapaz, ele criou um conceito de café que é sensacional, cara. E quem toma não sai de lá. Inclusive tem um podcast já feito com ele também, né? Que vicia esse café, cara. E tem uma história muito legal que tá lá no nosso podcast. Ele teve aqui já o Gustavo. E dessa visita ele se tornou também o nosso patrocinador aqui também do nosso podcast. E se você pretende ser um franqueado também, quer ter um business também, quer ter um outro negócio, eu aconselho e recomendo você a procurar Ultra Coffee. Aí tá aqui embaixo, você já vai encontrar o link, o contato da rapaziada lá. Fala com eles lá que eu tenho certeza que você vai ser muito feliz nessa empresa, tá bom? Abraço pra vocês, abraço Ultra Coffee. Tamo junto, hein? Sempre com a gente. Show. E é isso aí, meu irmão. Show. Daí, cara, o que a gente pode falar pra essa rapaziada sobre superação, Denner? Denner, ó, antes você já toma um fôlego, cara. Já toma um fôlego porque assim, a gente não combina nada, né? E eu não gosto de combinar, por quê? Aqui tem que deixar o coração falar. Né? É vida real. Exato. Né? Esse negócio de criar cenário, criar contexto, fazer frasinha de efeito, aqui não. Aqui o papo é reto, é de verdade, então pessoas de verdade, não é qualquer pessoa que vem aqui no Pode Liderar. As pessoas são escolhidas a dedo para estar aqui, porque tem que ser uma história que faça sentido para quem está nos assistindo. Para que essa história e essa superação seja algo que inspire as pessoas. Hoje, nas redes sociais, está muito comum as pessoas só contarem a ostentação, né? Isso. Só o fim da história. Só o final da história, né? Mas não fala do processo, né? O meio da história que a galera quer saber. Exato. E aqui nós vamos proporcionar isso para você que nos acompanha, para você que nos assiste, através dessa história fantástica do meu amigo Denner aqui, que vai trazer um pouco desse lado humano que as pessoas ainda não conhecem, mas que quem tá perto dele se apaixona por essa pessoa sensacional que ele é. Opa, obrigado. Irmão, sabe que eu amo você, que eu te admiro pra caramba, não é de hoje, são muitos anos, né? Obrigado. Que a gente caminha junto, né? Você é uma pessoa... Eu quero falar as características que te trouxe aqui, cara. Por que eu te chamei pra vir aqui contar a tua história? Primeiro, você sempre foi um cara muito correto, muito honesto. Sempre foi um cara que muito profissional também e responsável com seus compromissos. No dia a dia, quando você me atendeu, né, nas lojas, quando você me prestou serviço, cara, você sempre foi extremamente correto, cara. Extremamente correto e preocupado para que as coisas acontecessem. Sim. Né? E talvez por isso, você também, talvez não, eu tenho certeza que por isso, por essas qualidades suas e por esses hábitos também, você venceu e você faz parte hoje de uma grande empresa do Socarrão. Sim. Né? Um dos maiores portais aí de venda de sul carro, do mundo. né? Do sul do mundo, de venda de carro. E que você faz parte dessa trajetória, dessa construção, porque sempre cuidou muito bem dos clientes. E você sempre foi exemplo nisso. Sim. Né? E eu sempre gostei muito de estar perto de você por causa dos teus princípios, cara. Isso. Sabe?
E por isso que você tá aqui, Por isso que a gente irmão. se conectou. Por isso que a gente se conectou, sabe? Seus princípios realmente é de muito valor, cara, são muito grandiosos. E acho que vale a pena a gente estar junto nessa Show. caminhada, ajudando as pessoas nisso, né? Você falou sobre superação, né? E assim, a gente realmente não combinou nada, né? Mas eu sempre que tenho a oportunidade, eu gosto de falar, de fato, da minha trajetória profissional, né? Porque realmente o que a gente vê nesse mundo imediatista hoje, os jovens que a gente contrata dentro da empresa, eles querem chegar ao propósito sem viver o processo. Aham. É o que a gente mais vê hoje, né? E quando eu olho para minha carreira, eu me considero uma pessoa jovem ainda, tenho 34 anos, inclusive completei 34 anos agora no domingo. E quando eu olho para minha trajetória, talvez quando a gente vê no dia a dia parece que demorou tanto, sabe? Aham. Para construir essa jornada. Mas eu tenho muito orgulho disso que você falou, porque é algo que eu carrego de princípios, obviamente, dos meus pais. Eu saí de uma cidade de 2.000 habitantes, chama Aham. Flórida, no interior do Ah, Paraná. você nasceu em Flórida, Nasci em mas você Flórida. fala bem português. Falo. É muito tempo já no Brasil, né? Muito tempo no Brasil, já acostumei já a falar muito bem no português já, né? Mas essa cidade da onde eu vim, basicamente a gente tem duas formas de viver nela, né? Ou você é uma pessoa que veio de uma família que tem bens ali, né? Ali vive muito da agricultura, do comércio local ali, né? E, enfim, consegue ter uma vida mais justa, vamos dizer assim, né? Aham. Ou você é, de fato, uma família mais humilde e precisa, enfim, enfrentar outros tipos de trabalho ali, ou ir para outras cidades para procurar o seu espaço. Sim. E aí, quando você fala de superação, o primeiro gatilho que veio na minha cabeça é justamente para falar sobre isso, eu acho. Acho que esse pode ser um ótimo tema para a gente conduzir, porque acho que hoje o que falta nas pessoas é entender, de fato, o que é superação. Aham. De fato, o que é o propósito que você precisa ter na sua vida, Boa, sabe? O boa. que você está fazendo, né? Aham. E aí, quando eu olho para minha jornada, da onde eu saí, eu falo com muito orgulho, porque realmente foi construído, né? Nós, né? A minha geração ainda, a sua, a gente começou a trabalhar o quê? Com 10, 11, dependendo até menos, né? Aham, aham. Isso para os pais era orgulho, né? Sim. Eu e meu irmão, nós começamos a trabalhar com 11 anos. A gente, em cidade pequena, tem entrega de pão pela manhã. Então, numa bicicleta cargueira, não sei se todos conhecem a bicicleta cargueira, usava uma caixa que pesava mais... Pesava o dobro Na garupa e na frente, né? Pra equilibrar, né? pesava o dobro do meu peso ali, né? E nós acordávamos 5h30 da manhã e depois, na sequência, íamos para a escola. Depois eu consegui um outro trabalho antes desse ainda, que era entregar jornal, né? Que não chegava 3h30 da manhã na casa do entregador lá, numa casa mal assombrada. Caramba. Entregava e ó, Isso. pedalava. Isso com 11 anos, né? Aham. E aí, eu sempre coloquei dentro da minha cabeça que, assim, bom, eu conheço a estrutura familiar que meus pais me deram, Aham. eu entendo que eu consigo mais. Quando eu olhava também para os meus amigos que tinham uma condição diferente, eu me via, obviamente, dentro daquela estrutura, não só familiar, mas também financeira, né? Aham. E eu sempre busquei ter esse desenvolvimento, essa superação daquilo que até então foi me dado, né? E eu acho que Deus não coloca nenhuma pedra no nosso... Aliás, Deus não coloca pedras no nosso caminho, né? Existem pedras no caminho que Deus faz com que a gente supere no dia a dia, né? E desde então, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre acreditei que eu precisaria dar um exemplo para os meus pais, eu precisaria estudar, eu precisaria... até então, para ter uma condição social diferente e sair daquele local ali. Sim. Né? Por mais que viver no interior é muito gostoso, eu sabia que ali não teria espaço porque eu queria da minha vida e só aos 11 anos de idade, né? Aham. Então eu já enfrentei muitas batalhas desde cedo, né? E de novo, né? Quando a gente fala de superação, é sobre isso, é quais batalhas você quer escolher para sua vida, né? Quem olha hoje a nossa carreira, quem me vê na posição que eu tô hoje, né? Pode falar assim, pô, tão jovem, né? Por que ele tá na posição onde ele chegou? Ah, deve ser filho de, né? É de rico. papai, é rico, Nasceu né? em berço, Nasceu em berço de não ouro, conquistou né? nada, deram pra ele. Deram né? para ele, exato. E não entendem, né? O processo, né? Sim. Só vê o propósito que você tá buscando no dia a dia, que é o que a gente compartilha, né? Aham. E teve toda essa jornada construída, né? Até aqui que dá, enfim, 10 horas de conversa, né? Mas eu acho que quando a gente fala em superação, realmente é uma foto de quando eu saí, né, da condição social que eu tinha. Eu sempre falei, Deus, só me dá a oportunidade. Uhum.
Eu com 11 anos já orava sem parar e só falava, Deus, me dá a oportunidade. Só quero ter aquele tênis que o meu amigo tem. Eu só quero que os meus pais tenham o carro que os pais daqueles meus amigos têm. E eu só quero ter uma parte disso. Me dá só a forma para eu chegar até isso. E ele me colocou. Ele me deu um dom. Eu acredito que nós que somos da área comercial, o que a gente carrega é um dom. É um dom. Só que é um dom que é o que eu sempre te falei. Não adianta nada você guardar isso para você. Qual que é o teu propósito, né? Sim. O meu propósito hoje dentro da empresa, dentro do Socarrão, é desenvolver pessoas e desenvolver o nosso negócio. Quando eu entrei no Socarrão há 9 anos atrás, nós tínhamos uma condição em que o Socarrão era um classificado mais horizontal. Ele era Curitiba, né? Hoje o Socarrão é o maior classificado do sul do país, né? Esses dias eu vi também num outro podcast que eu tava reclamando muito. Tava num momento que tava reclamando, pô, tá dando tudo errado, tá demorando para chegar na meta, enfim, a gente reclamando, e aqueles problemas acontecendo o tempo todo. E aí eu ouvi um podcast, eu não lembro o nome dele, que ele falava sobre problema, né? Falou, cara, você já parou para pensar que os problemas que a gente carrega no dia a dia foram criados por nós? Sim. Né? Não existe problema. Quem criou aquele problema foi você. Eu queria, desde da minha trajetória profissional, quando eu entrei dentro do Socarrão, que o Socarrão se tornasse referência, não só nacional, mas no segmento, né? Que fosse um diferencial para os nossos clientes, né? Então, ou seja, eu sonhei com aquele problema. E uma coisa que você fala, cara, é muito legal, cara. Problema. Quem não gosta de resolver problema vai ser pobre sempre. Exato. Entendeu? Quem não gosta de resolver problema vai ser pobre sempre. Por quê? O problema é a matéria-prima, cara, para você ganhar dinheiro. Sim. Quanto mais problema você resolve, quanto mais habilidade você tem em resolver problema, cara, mais dinheiro você vai ganhar. Por quê? Porque você facilita a vida das pessoas. Sim. E o que as pessoas... As pessoas só nos pedem ajuda quando? Quando elas têm problema. Exatamente. Então, se você não está apto a resolver problema, exato. Como que você vai crescer? Hoje o Socarrão nós temos 30 comerciais no sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando um cliente solicita, às vezes, um cancelamento ou um downgrade do plano, fala assim, ó, aquele cliente está fazendo tá te pedindo ajuda. É um pedido de ajuda. Quando chega um cancelamento, Perfeito, é pedido de ajuda. Perfeito. Por que pedido de ajuda? Se o cara se dispôs a fazer um investimento, certo? Ele se dispôs a fazer um investimento e ele não conseguiu, ele não enxergou o benefício que aquele investimento trouxe para ele, ele precisa de ajuda, né? Então, eu sempre falei, qualquer um que entra dentro da empresa hoje, a gente fala assim, ó, se você estiver entrando aqui para vender Socarrão, por exemplo, você está na empresa errada. Agora, se você quiser se desenvolver como profissional, entender os nossos valores, entender o nosso propósito e se tornar um consultor, né, do mercado, ser especialista naquilo que você faz todos os dias, está na empresa certa, né? E é sobre isso, envolve todo esse processo, né, para a gente poder chegar no resultado final. Sim, e muitas vezes a gente não quer viver ele, né? Exatamente. A gente só quer o cara que compra, não quer o cara que tem problema, o cara que vende tudo. Cara, se fosse assim, você não seria tão especial quanto você é. Né? Exato. Se fosse fácil para todo mundo, que diferença você ia fazer nesse contexto? Exatamente. Né? Então, as dificuldades, elas fazem com que a gente cresça, a gente evolua, a gente se desenvolva, a gente conquiste novos clientes, novos mercados, né? Sim. Mas você acabou vindo um pouquinho mais assim pro lado aí do profissional, e você está falando da tua infância. E eu vou anotando aqui, vocês que já me acompanham sabem que eu vou anotando porque... Eu tô vendo, hein? Quando eu sento aqui, eu sento mais na condição de aprender. Sim. Porque quando vem um convidado aqui, eu abro... Cara, eu tô totalmente aberto a aprender, porque é uma oportunidade para mim, irmão. Perguntar para todos, né? Para você, para eu aprender também, né? E eu nunca perco essa oportunidade. Eu sempre venho muito concentrado em aproveitar essa oportunidade para eu aprender. Tá? Aí, o que eu coloquei aqui assim, ó? Eu creio que quando você estava lá orando, pedindo para Deus uma oportunidade para mudar a tua vida, né? Pela simplicidade que tinha na tua casa, tal, na tua família, você conseguiu essa oportunidade, mas teve um momento assim que você só olhava para o dinheiro, cara, no negócio? Então, eu acho que depois isso mudou ou não, cara? Assim, ou você... Sim. Sem dúvida, né? Eu acho que assim, todos nós, pelo menos eu faço terapia semanalmente. E o meu terapeuta fala assim que até os 40 anos de idade,
todos nós somos movidos pelo ego e pela vaidade. Isso está dentro de todas as pessoas. Você pode tentar controlar, mas você não controla. O ego e a vaidade está dentro da gente. E óbvio que naquele momento, quando eu queria ter uma condição social diferente do que eu tinha, obviamente que era pela questão material, né? Porque, enfim, meus amigos tinham brinquedos específicos que eu não podia ter, né? Então, isso, de fato, tá ligado à matéria, né? Sim. Num primeiro momento, o que me conectava a mudar de vida era a matéria. Ou seja, era ter algo diferente daquilo. Era ter algo diferente. Era ter algo diferente, exato. Certo. E sim, consequentemente, mais conectado ao dinheiro. E eu vivi isso, tá? Eu vivi isso pelo menos até o momento ali antes pelo menos até a pandemia, acho que, né, onde eu completei ali os 30 anos, pelo menos. E eu considero que dentro desses últimos 3 anos é onde eu realmente aprendi a diferenciar o meu propósito, dentro do meu propósito, aliás, qual é o meu foco real e não conectar isso somente ao dinheiro, né? Porque eu sempre fiz tudo que eu fiz, óbvio, com muito amor, vestir a camisa, acordar cedo, viver o processo ali mesmo. Mas tudo conectado, muitas vezes, a você ter um carro melhor, a você ter um celular bom, a você ter uma casa melhor, sempre conectado à matéria. E eu consigo afirmar para todos, inclusive, que esse não é o melhor caminho, né? Porque quando você se direciona apenas para a matéria, você esquece o que está do lado, né? Esses dias a gente estava também fazendo um evento e eu escutei um empresário do segmento nosso dizendo que ele abdicou de 7 anos da família dele. Acho que você estava também nesse evento, né? Ele abdicou de 7 anos da família dele para chegar onde ele chegou. E aí, quando... A gente estava junto nessa hora tava até. junto, E aí a gente comentou, ele falou, cara, né? mas precisa, né? Hoje eu consigo viver muito a minha família, viver literalmente a minha família e entregar toda a minha energia dentro da empresa, né? Mas com qual propósito? Né? Em desenvolver pessoas, em me desenvolver, em entender que aquilo ali que está o tesão, sabe? É ali que está o tesão. E o que vem na sequência veio porque eu entreguei, entendeu? Eu entreguei a paixão, entreguei tudo que eu tinha ali naquele momento e os resultados começam a vir sem a gente forçar, sabe? Então, sim, quando eu olho para o que eu planejei lá atrás, na minha conversa com Deus, a gente materializa muito as coisas, né? Mas com o amadurecimento. E não acho que também é errado, né? Porque eu acho que o que precisa é você ter um foco, né? Seja, obviamente, focando no bem material, que não é a melhor solução, né? Mas encontrar qual é o propósito que você vai mudar. Agora a questão é, você vai mudar, né? Porque é o que a gente não vê hoje na maioria das pessoas, né? Então, a transformação, né? Dentro do processo de superação e quando a gente olha quando eu olho as minhas conversas com Deus, ela está muito conectada a isso, né? Quais são os valores que Deus quer que eu siga, né? Qual é o meu propósito, Deus? Né? Você sabe que eu passei por momentos muito difíceis na minha vida e eu tive que superar isso. E eu superei isso através do trabalho, através das pessoas, e você né? vai falando, não tem como, né? Tá passando um filme na minha cabeça. Você tá falando e tá passando o filme aqui, entendeu? Já se emociona. Né? O filme vai passando, entendeu? E nisso, cara, eu vejo assim, né, usando a tua experiência, cara. Por exemplo, você tava lá, né, um dia pediu, tanto é que assim, longe de... Eu costumo dizer assim, cara, regra não muda a vida de ninguém. Sim. O que muda a vida das pessoas é a experiência. Exato. Tanto é que, né, se você pega a Bíblia, né, você vê o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento era cheio de regras. Quando Jesus vem, ele vem para viver o Antigo Testamento através de hábitos, para ele mostrar que a experiência, baseada nas regras, é que muda as pessoas e não as regras. E aí ele traz, né, todo esse contexto, tudo para a gente vivendo em carne e osso, para mostrar como a gente deveria se comportar diante da lei de Deus, né, daquilo que Deus colocou como princípio. Mas eu vejo assim, cara, que as pessoas ignoram demais as experiências, entendeu? Sim. Eu não sei se talvez a experiência você só consegue
viver quando você sente a dor ou se é de fato possível viver uma experiência baseada numa história. Entende? Eu já me conectei a ganhos de experiência ouvindo outras pessoas, que isso é o melhor caminho, se for ver bem, né? Sem dor, Aham, né? aham. Mas acho que para qualquer pessoa que está assistindo, ou para você, ou para mim, você também passou por momentos de superação na sua vida. E sabe que, de fato, Deus fala assim, né? Deus não vai te dar uma cruz maior do que você pode carregar, De fato. né? E é fato. E é cara, fato. com todas as letras. Mas isso acho que para qualquer pessoa, os maiores ganhos de experiência está conectado a uma dor, está conectado a uma superação, Uhum. né? Que foi o que a gente iniciou ali. Eu acho que a minha grande mudança espiritual, a minha grande mudança profissional até, como pessoa também, como família, ela veio através da dor, Uhum. né? Mas Deus sempre vai dando o caminho antes. A gente que não ouve, né? E A aí gente recebe sinais a gente antes, recebe né, sinais, cara? né? Mas hoje eu tô muito mais apto aos sinais de Deus. Muito, muito. Fica sensível, né? Muito mais. Eu falo da intuição. Uhum. Eu começo a falar sobre a intuição, né? Aconteceram 2 casos muito legais internamente lá na empresa que a gente conseguiu ter sucesso através da intuição. Eu tive ali um estalo, né? Tive ali um estalo. Eu sabia que Deus estava falando comigo ali, Que legal. e sabe? Que maneiro. Dá até pra falar, quer que fala? Claro, Muito irmão. legal. Claro, pô. Esse lance da intuição, que é realmente isso que você falou, tá conectado, né? A Você sabe, experiência cara, você sabe através que Deus da dor. tá falando com você, cara. Exato. Você tem, claro? Exato. E assim, foi muito legal porque eu vou contar um dos casos, tá? Tá. Nós estávamos ali, nós tínhamos vindo de um mês sem bater a meta, né? E eu não gosto de não bater a meta. Fizemos um planejamento para o mês seguinte. E, enfim, foi ali no final de junho, né? Nós estávamos ali, né? Tem todo o time atuando a todo momento, já era próximo do final do dia ali, né? Tava se encerrando o dia e tinha uma região específica que ainda não tinha feito o seu objetivo. E eu queria muito que fizesse ali aquele objetivo, porque, enfim, tava tendo muita entrega, tava tendo muito trabalho. Aham. Você via o engajamento Sim. ali, você via que não era por falta De trabalho. sabe? Aham. Faltava alguma coisa ali. E eu ali, naquela concentração, o pessoal tava tendo uma festa junina ali na empresa, o pessoal concentrado em fazer a festa ali, pra lá, pra cá. E eu falando, não, eu preciso me concentrar aqui, né? Eu preciso me concentrar aqui porque ainda falta. E aí eu falei, fechei o olho e falei, Deus, eu estou te ouvindo, me ajuda. Eu preciso de um direcionamento para eu poder chegar nesse objetivo que é muito importante para a empresa, é muito importante pro coordenador ali da região, para os executivos. Me dá um caminho, me dá uma luz, né? E eu ali ouvindo, pá, veio. Veio muito forte, eu tenho certeza que veio muito forte, porque vocês vão entender. E aí veio, eu só liguei pra gerente ali do interior, falei pra ela assim, ó, eu não sei o que é, não sei se Deus de fato falou comigo. Falei literalmente assim pra ela, falei assim, eu não sei se Deus falou comigo, mas veio muito forte aqui. Liga pro cliente específico, olha só como Deus fala com a gente. Liga no cliente específico, tá? Vai lá e esse cara vai fazer a gente bater a nossa meta. Tenho certeza, é ele. E eu nunca falei com o cara, não conheço ele. Não conheço ele. Eu falei, Olha liga aí, pra cara. ele e fala com ele, vai dar certo. Ela falou, não, posso oferecer tanto? Eu falei, não, a gente precisa de mais tanto, pode ir no valor que vai dar certo. E aí, beleza. Conversamos ali, afinamos o pitch ali de venda, né? Aham, aham. Vai. E aí deu 6 horas, nada dela me ligar, 6h10 nada dela me ligar, 6h20 nada dela me ligar, 6h30 ela me ligou. E aí ela, né, já pra fazer aquele suspense, né? Aham. Ligou e falou, pô, chefe, então, tal, eu liguei lá, pô, e tal, não sei o que. Cara, fechei, cara, com o cara, você não acredita. Olha aí. Fechei o número que faltava pra gente chegar no objetivo e tal. Falei, cara, eu dei um tapa tão forte na mesa que a minha mão ficou vermelha. Eu só fechei, eu não fui comemorar, Que só massa, só que fechei legal, ali e agradeci. Ou seja, Deus fala com a gente o tempo todo. O tempo A intuição existe. você tem que estar conectado. Você precisa né? estar conectado. Né? A intuição existe a todo momento. É você estando no trânsito para você evitar um acidente. Você só precisa aceitar que Deus fale com você. Então, quando você fala de que dá pra gente chegar ao sucesso sem a dor, ou dá pra gente ter mais experiência sem a dor, eu acredito que é a gente se conectar mais à nossa intuição, ao nosso conhecimento,
aos nossos pares também, que estão Você também tá à nossa falando uma volta, coisa né? aí, cara, tão interessante, o quanto às vezes a gente se pega querendo fazer as coisas no braço, Pega uma aguinha aqui. sabe assim, irmão? A gente querendo fazer as coisas no braço, Sim. sabe, cara? Não, eu vou na minha força, do meu jeito e tal. Não, Aí Deus tá olhando assim, tá bom, né? é, A hora que você perguntar, eu te ajudo. eu te ajudo. Na hora que você me pedir, eu faço, né? Aham. Mas que aí vai. E aí você percebe que você começa, cara, e você começa a fazer um esforço sobre-humano, entendeu? Sim. Nas coisas. E de repente você começa a ficar doente, você começa a não ficar bem, você começa a ficar angustiado. Cara, era só perguntar, né? Só E ele perguntar. tá todo o tempo do nosso lado. Quantas coisas a gente passa e a gente deixa de perguntar, né, irmão? Sim. Eu tava assim esses dias também, eu falei assim, cara, comecei a fazer uns negócios, eu percebi que assim, comecei a ficar meio angustiado, sabe? Sim. Aí mesmo tendo todas as experiências que eu tenho com Deus, tudo, tem hora assim que a gente é humano. Sim. E de repente você se pega nessa, Estamos em entendeu? desenvolvimento, A né? nossa natureza, né, Sim. acaba sendo essa de fazer naquilo que a gente tá fazendo, fazer no braço. Eu falei assim, não. Cara, se eu tô fazendo força, tá errado. É igual a gente diz, né? Tipo, se você tá montando algum equipamento, você tá fazendo Não muita é força, é jeito. tá errado. Tem alguma coisa que você tá fazendo, você tá fazendo tudo na tua empresa, no teu negócio, e o resultado não tá vindo, cara, não tá no caminho certo, cara. E até muito dentro disso que você falou, tem uma coisa que eu peguei um gancho teu lá atrás, que a gente sempre falou muito, que é, cara, né, como que você vai acompanhar o teu time, né? É batendo ou é através dos dados, né? Olhando as métricas ali. Aham. Através de quantas oportunidades eu consigo fechar tantos negócios que vão me resultar em tantos. Perfeito. Então, a gente se conectou muito disso. Então, não é força, não é você impondo a todo momento, ou você sendo um gestor mala, chato, que você vai eu trazer quero, o- né? é, Eu quero. Não, É o emocional, né? é você entender o que está ali e trazer para perto de você, entender que o tempo todo, de todos os lados, a gente tem essa conexão, né? Eu sou uma pessoa que fala que sou muito movida a energia. Eu acredito muito que todos nós, você em volta de você, tem uma luz que é muito forte. Em volta de mim tem uma luz que é muito forte. Onde essa luz, quando a gente tem uma energia boa, tudo acontece, né? Quando você não está no dia bom, né? Quando você não está no dia bom, parece que tudo dá errado, né? Uhum. Meio clichê, mas é de fato, né? Agora, quando a gente tá no dia bom, cara, pode vir o que vir, irmão. Não, Ninguém e eu me digo pega, assim, entendeu? cara, que você já viu aquele vendedor, a gente que trabalha com a área comercial, olha só Uhum. que interessante. Aquele vendedor que chega e fala assim, eu só atraio cliente ruim, só pescoço, só cara que não fecha, só cara que me dá problema. Cara, você pode ir lá, irmão, pode ver a vida desse vendedor, ele é exatamente o que ele atrai. Exatamente. Eu Porque acredito no muito nisso. mesmo ambiente de trabalho, tem o vendedor que está falando uma história completamente diferente. Aham. Cara, são mais de 20 anos, cara, em showroom, né? E no meio de vendedor de loja. Vivendo, né? E do Vivendo lado- isso no dia a dia, o mesmo ambiente, cara, proporciona coisas diferentes Sim. para diferentes pessoas. Sim, Por que isso? sim. Por Porque- causa do que você está falando. Porque você é guardião da sua luz. Você é guardião da sua energia. É você que controla ela, né? Né? O mundo é aquilo que você é. Exato. E tem aquela questão do algoritmo, né, também. Sim. Igual a gente fala do celular. Se você não gosta do que você está vendo no teu celular, então muda o que você está acessando. Isso é muito sobre você, né? Cara, o teu celular reflete quem você é. Exato. O teu celular, se você for os conteúdos que você vê ali direto, cara, é quem você é. A Exatamente. tua mentalidade, o teu celular é uma amostra da tua mentalidade. A lupinha do Instagram Entendeu? fala muito sobre nós. Fala muito sobre nós, entendeu? Então, se você quiser mudar a frequência que você vive, mude o que você está Sem acessando. dúvida. Mude as pessoas que você acessa, os ambientes que você acessa, as conversas que você tem, a forma de reclamar, de falar da vida, de conversar com Deus. Tudo vai mudar, cara, Sem porque não dúvida. é possível. A gente vive dentro do mesmo país, cara. A gente vive dentro da mesma cidade. Por que que existem... Por que para um cara que tá do outro lado da parede aqui tá dando tudo certo e pro teu lado tá dando tudo errado? Não, se você Não parar para fecha, né? pensar, não faz sentido. Isso tem a ver com o que você pensa, com o que você acessa e o que você acredita, e o que está Sem dentro do dúvida, teu coração. Sem dúvida. Né? Eu tenho até dentro da minha trajetória profissional uma história que eu conto muito conectado a isso também. Hoje, quando eu olho para o meu momento profissional,
ele está totalmente conectado às minhas atitudes desde quando eu saí de Flórida. Aham. Você quer ver? Quer ver o exemplo e essa história? Vai. Vou começar a contar, Tá. tá? Então, comentei que saí de Flórida ali, né? Saí de Flórida com 15 anos de idade. Flórida é interior Interior do Paraná. tá? Só pra não deixar ficar no claro, ar aí, né? deixar claro. Do Speak English. Saí de Flórida. Aos 15 anos de idade, fui para Maringá. Morei com amigos ali em repúblicas e tudo mais. Até que meus pais também se mudaram para Maringá. Ali, eu encontrei o meu primeiro trabalho diferente. Quando eu estava na época da faculdade, o que eu quero deixar de mensagem claro para todos ao ouvir essa história, que talvez é um pouquinho longa, mas é para que todos entendam que tudo está conectado. Uhum. Nada que você faz na sua vida está desconectado, né? E eu lembro que eu estava na época da faculdade, eu trabalhava o dia todo e eu não tinha tempo para fazer os trabalhos da faculdade. Então eu sempre me comuniquei muito bem, assim, sabe? Uhum. E os amigos da faculdade falavam assim, vamos chamar o Denner, porque na hora de apresentar o projeto, ele apresenta. Era eu. Era eu. Eu odiava fazer o trabalho escrito, mas adorava apresentar. E aí eles me chamavam e tal. E uma vez eu trabalhava em uma loja de bicicleta, que é até um pouco da minha vida, né? Meu pai e meu irmão têm loja de bicicletas até hoje. Então estava conectado ali na raiz, né? E aí nesse primeiro trabalho eu ganhava um salário mínimo, tá? E a dona da empresa falou assim, cara, eu vejo que você tem um talento, que você pode chegar longe, né? Faz uma faculdade. Eu falei, mas como? Eu não tenho, né? Como que eu vou, né? Eu tô limpando. E aí eu comecei como auxiliar ali na loja, né? E num sábado, apurou a loja ali, teve um movimento maior, e ela me chamou para atender no balcão. Uhum. E aí eu falei assim, caramba, mas eu não tenho vergonha, né? Como que eu vou atender no balcão ali? Ela falou, não, só vai. E eu fui. Peguei gosto, comecei a trabalhar ali, comecei a me dar bem na hora das vendas. E falei, cara, eu quero ficar aqui. E aí ela começou a colocar desafios, mas falou, você tem que fazer uma faculdade. Porque a filha dela era formada em administração, ela falava super bem, né? E falou, você tem que fazer uma faculdade. Uhum. E eu falei, com certeza, mas eu não ganho para isso, né? A faculdade custa meu salário. E eu não vou conseguir passar numa pública ali e tal. Não fui o Sim. melhor aluno ali. Sim. Né? E aí ela falou, bom, vamos fazer um desafio. Se você vender R$1.000 todo dia aqui na loja, eu vou te dar R$20 em dinheiro. R$20 em dinheiro e você vai pagar a tua faculdade. Vai dar 399 ali. No final do mês, ali você vai ter basicamente o dinheiro para você pagar a tua faculdade. Falei, combinado. E era assim, era um segredo dela, porque ela me pagava por fora, né? Então ela, todos os dias que eu batia os R$1.000, que era sempre, ela me dava os R$20, eu guardava para ir pagar a faculdade. E aí eu me conectei, olha só, então eu me conectei a esse grupo de pessoas que me fizeram, né, fazer o trabalho ali com eles. Te deu um estímulo. Me deu estímulo. Então é ali que eu digo que as coisas também estão conectadas, até chegar aqui em Curitiba. E aí eu tava fazendo trabalho com esses colegas, o marido de uma das colegas viu e falou assim, cara, você fala bem. Lá na Pneumar, cara, uma loja de pneus que tem lá na região, tá precisando de vendedor, você não quer ir para lá? Eu falei, cara, claro que eu quero, me indica lá, né? Dependendo do salário eu vou, né? Uhum. E aí eu lembro que quando eu fiz o processo seletivo ali, quando ele me falou o salário, eu falei assim, cara, eu ia sair de R$500 para ganhar 1.500 fixo. Na época com 18 anos, né? Tô falando Imagina. Isso, né? Então isso era uma mudança total, não só de vida para mim, mas para minha família, né? Uhum. Que estava conectado a mim também. E eu lembro que nesse processo seletivo, eu sou a única pessoa que se chama Denner em Flórida, pelo menos até onde eu conheço. Uhum. E nesse processo seletivo... Agora já deve ter uns fãs lá. Já deve ter, já tem uma estátua lá. E aí, nesse processo seletivo, quando eu liguei para ele, eu tava ansioso, liguei para ele uma semana depois e falou, pô, deu certo, cara. Tem aqui um Denner que você foi aprovado. Fiz a entrevista ali com os diretores e tal, você foi aprovado. Falei, pô, caramba, que legal, obrigado. Pode ter certeza que eu vou fazer tudo aqui, pode deixar. Aí ele falou, mas peraí. Cara, tem outro Denner que na realidade é para auxiliar de venda. O teu não saiu a resposta ainda. Falei, cara, outro Denner? Tá de sacanagem, né? Tipo, na minha mentalidade ainda era a mentalidade lá de Flórida, né? Sim. Não de Maringá, né? Falei, não tem outro Denner, esse cara tá mentindo pra mim, ele deve ter visto errado, ele tá me enganando, né? Mudou de ideia. Né? Passou uma semana, concretizou. Ou seja, eu entrei num trabalho melhor, realmente tinha outro Denner, tá? Olha. Realmente tinha outro Denner que entrou. Caramba. E eu entrei nesse trabalho que eu me conectei através das atitudes que eu tive. Mas não para por aí, porque no meu próximo trabalho também,
eu conheci um amigo que era da área imobiliária, foi ali que eu entrei na área digital, em marketplace, em classificados, que eu conheci o dono dessa empresa, eu tinha 19 anos, e lá na época os executivos dessa empresa, que se chamava Subcem lá, um classificado local de imóveis, ele tinha 3 executivos que os caras já ganhavam super bem, ganhavam, na época ali, a gente está falando em 2010, ali 2011, eles já ganhavam 5, 6 mil reais por mês, que para aquele momento era um ótimo salário, né? Sim. E aí quando me surgiu a oportunidade, estava conectado a um colega que eu conheci através da Pneumar. E eu lembro que ele fez 3 entrevistas comigo e falou, cara, mas você é muito jovem, né? Será que eu posso te pagar isso? Eu falei, cara, você pode, né? Beleza. Depois eu fiz um processo seletivo de 3 meses para entrar lá, porque ele não acreditava que eu, com a idade que eu tinha, poderia entregar o valor que ele precisava para a empresa dele, né? Entrei na Subcem, me dei super bem, né? Naquele momento eu queria ainda mais, eu falei, cara, eu tenho uma vaga para Curitiba, eu quero ir para Curitiba, né? Quero ir para Curitiba, acho que lá é a capital, lá é o... lá que a coisa acontece. Lá que as coisas acontecem. Falou, não, eu pretendo abrir um caminho para lá também. Beleza. Passou mais 6 meses que eu fiquei lá, ele me mandou para Curitiba, eu com 21 anos de idade, ou seja, 21 anos de idade. Que jovem hoje com 21 anos de idade toma a decisão de ir para um lugar a 450 quilômetros longe da família para viver sozinho e se sustentar sozinho, né? Que acho que esse que é a grande inspiração, né? E eu lembro que eu vim com esse desafio e assim, eu sempre fui muito imediatista naquilo que eu me colocava a fazer, né? E ele também, ele estava investindo dinheiro para eu vir para cá, né? E eu queria que ele sentisse que ele fez a aposta certa. As coisas começaram a acontecer, mas ele recebeu uma proposta de compra de um player gigante do mercado e eu entendi que naquele momento aquilo iria se desconectar dos meus valores, das minhas necessidades. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Tem que me virar, vou dar meus pulos. Tem que me virar. E na época eu conhecia vendedores de veículo que ganhavam muito bem. Muito bem. Acho que nem você conhece isso. Que ano era isso? Isso era em 2013. 2013 já? 2013. E aí eu falei, cara, eu preciso me conectar aqui de volta, né, e tal. Eu conheço vendedores de carro, vou mandar currículo para a loja de carro. Essa história eu nunca te contei. Não, essa não. Daí mandei currículo pro pessoal da CCV aqui em Curitiba, me chamou. Falou, não, tem uma vaga aqui pra você, vem depois pra cá. Corta, tá aí que não pode propaganda. Não pode pôr propaganda. Tô brincando. Depois ela foi lá e falou, cara, não, beleza, você tá apto aqui pra vaga, vem. Que né? legal, cara. Aí sim, eu saí de trabalhar de segunda a sexta ali para trabalhar de segunda a sábado, era uma loja aqui no Batel e tal, enfim, trabalhava de segunda a segunda, né? Sei bem. E aí, beleza, cara, entregava, e aconteceu uma história muito legal. E aí é mais um gancho de que tudo tá conectado na nossa vida, né? Na época eles lançaram a Tracker. Lançaram a Tracker. E o diretor lá na época, Mário Veiga, foi lá na loja, subiu em cima da cadeirinha lá e falou assim, pessoal, vai ter o maior lançamento da história aqui. Esse carro vai vender muito. Façam uma lista de espera, que esse carro vai ter chuva de clientes para comprar. E quem for esperto vai fazer uma lista aqui, vai colocar lá e na hora que chegar vai ter preferência para faturar o carro. Beleza, ele foi embora, os vendedores o que fizeram? Foram embora também. Maluco, cara, de guardar nome na lista? Na hora que chegar o carro, a pessoa vem e compra. Falei, não, mas peraí, se o cara tinha menos de um mês de empresa, né? Falei, não, se o cara tá vindo aqui falando que é para salvar o nome da pessoa e colocar, por que eu não vou fazer isso? Eu vou fazer, claro que eu vou fazer. E beleza, um dos contatos que eu peguei, foi anotando os interesses e tal. Chegou o carro, ele foi lá na loja de novo, subiu em cima da cadeirinha lá. Pessoal, chegou o carro aqui e tal. Denner, sua cliente é a segunda no Brasil a ter oportunidade. Você liga pra ela e fala com essas palavras. Vai ser a segunda pessoa no Brasil a ter a oportunidade de comprar o carro que é mais desejado no momento. Aquela resenha toda, né? Não deu outra. Ele foi embora, liguei pra ela, né? Liguei pra ela e eu tava realmente falando com ela ao mesmo tempo. Vai chegar o carro e tal, né? E aí liguei pra ela, falei, Simone, o nome dela era Simone. Simone, chegou o carro aqui, vem ver o carro. No dia tinha uma outra senhora que chegou lá pra ver o carro também, que ela tinha aquela Suzuki antiga, que era Tracker antiga com motor da Suzuki, sabe? E aí elas duas vendo o carro, e eu lembro que ela era mais focadinha, que ela falou que tinha que dar um carro na troca e tal. Falei, cara, essa aqui é mais quente, né? Essa aqui vai dar negócio. Aí conversa vai, conversa vem, conversando com ela ali e tal.
Ela falou assim, eu falei assim, Simone, você trabalha com o quê, né? Eu falei, eu sou diretora comercial na Imóvel Web, né, um classificado de veículos. Aí eu falei, pô, que legal, eu trabalhei na Sub100 em Maringá, que é um classificado também e tal. Pô, tentamos comprar o Sub100, foi vendido para outro canal e tal. E aí, pô, se aproximamos, conheci o Valcir, que era o dono, e começou daqui. Conexão, Fizemos conexão, né? Fizemos conexão. Aí, enquanto ela estava descendo, assim, eu não estava conectada a vendedor de veículo, mas eu entendia que aquilo ali era necessário. Perfeito. Esse era o ponto, né? Era um processo Era um que tinha processo cumprir. que eu precisava cumprir. Eu não queria voltar para Maringá, né? E sabia que eu precisava viver coisas diferentes para poder chegar ao meu propósito, né? E eu lembro que eu falei, cara, eu amava trabalhar com vertical, assim, classificados, com marketplace. Falei, cara, eu vou cravar uma vaguinha ali, eu vou cravar uma vaguinha. E eu atendi ela super bem no processo, né? Enquanto ela foi pro estacionamento, eu falei, Simone, cara, eu amava trabalhar com isso. Você não tem uma vaguinha para mim lá, não? Quero voltar pro mercado. Isso eu tinha 1 mês de CCV. Ela falou assim, tem, vai lá amanhã que a gente conversa. Aí é o primeiro gancho que eu conecto a todos. Se eu tivesse feito o que todos os vendedores fizeram, você não teria conhecido de ela. não ter salvo o nome dos clientes e não feito um trabalho de acompanhamento, eu não teria conhecido ela, que não teria sido contratado, que eu fui no outro dia e fui contratado na Imóvel Web. Na Imóvel Web eu vivia uma transição profissional também muito boa, de grandes ganchos, tive ótimos líderes ali que me desenvolveram. E também tem uma história muito legal, porque eu me conectei ao Socarrão por essa energia. Por esses valores. Mas por já começar a trabalhar com classificados, daí que começou a história com o Socarrão. Nesse player de imóveis, nós tivemos um crescimento muito grande em Curitiba. Era um player muito forte nacional, é um multinacional. Eu consegui me desenvolver ali dentro, até que eu consegui um cargo de liderança como coordenador, né? E eu lembro que no certo dia ligou um cliente mala lá, reclamando. Ele era dono de uma imobiliária, ele reclamando para a executiva. Falou mal dela, xingou ela, enfim, deu uma resenha toda. E eu lembro que ela chegou meio que triste ali, meio que chorando pra mim, falando assim, ai, dele ligou um cliente aqui, o cara me tratou super mal, um grosso, não sei o que e tal. Nossa, eu não consigo atender ele, você não consegue me ajudar? Eu falei, claro que consigo te ajudar, dá aqui pra mim. E esse cliente, quando ele ligou, ele queria voltar a anunciar na plataforma, né? E ele vendia imóveis de alto padrão. Só que para quem é da área de classificados, né? Nós que somos da área de classificados, de portais, de mídia, né? É óbvio que quanto mais você investir, mais resultado você tem. É uma conexão meio que lógica, né? E naquele momento ele não estava tendo resultado satisfeito porque ele tinha produtos que não se conectava àquele plano que ele tinha contratado e ele não entendia isso. E a executiva não conseguiu transmitir essa mensagem para ele. Então, quando eu liguei para ele, eu falei, eu quero entender por que você tá ligando aqui, tá maltratando ali. Poxa, né, que deselegante, xingando, né? Tá bravo. E tal. Me fala um pouquinho melhor da tua dor. Não, porque esse site não funciona, isso e aquilo. Enfim, no resumo, o que eu falei para ele? Falei assim, olha só, vamos lá. Se você quiser ter resultado efetivo mesmo, tá? Você trabalha com imóveis de alto padrão, trabalha com produtos diferenciados, você já teve outras experiências aqui na plataforma e investir no mesmo valor, que é o plano básico. Então, assim, eu não estou entendendo o motivo da tua ligação. Se você está ligando aqui para voltar a investir nessa mesma porcaria que você está dizendo que é, investir na mesma porcaria que você está investindo, não volte, tá? Mas se você quiser resultado, amanhã eu estou às 10 horas aí, a gente conversa. Aí o cara falou, cara folgado, né? Então vem aqui que eu vou te moer então vem aqui. aqui, beleza. Fui lá no outro dia. Sabe onde era esse outro dia? Conhece lá o escritório de Socarrão? Lá na parte de cima, onde é a nossa sala de treinamento, lá, era uma imobiliária. Sério, uma imobiliária. Cara? E aí eu cheguei lá, tinha uma pessoa do lado que se chamava Tairone, que até então nunca tinha ouvido falar. E ele falou, esse cara aqui é meu sócio, o nome dele é Tairone, ele vai participar da nossa reunião. Eu sei que saí de lá de um cliente que tinha um contrato de R$200 para R$5.000. Entendeu? E aí, eu não sabia dessa daí. É muito top, cara. E assim, de novo, tudo tá conectado, gente. Tudo tá conectado. Você só precisa seguir a tua energia, teus propósitos, seus valores. Como que a gente começou falando sobre problema? Olha só, cara, a chave. Como tem coisas preciosas num bate-papo e às vezes a gente fica fazendo 3 coisas ao mesmo tempo e tá ali só ouvindo, né, um podcast, ouvindo uma conversa. Mas olha só, a gente começou falando do quê? Que o problema é a matéria-prima do sucesso. Sim. Não foi isso que eu falei? Foi. Que se você não gosta de resolver problema, você vai ser pobre para sempre. Vai ser pobre para sempre. Aí você fez o quê?
cara, não foi nada combinado. Você foi contar, você tava contando a tua história e eu, por isso que eu gosto de anotar, e eu voltei nessa chave para te interromper. Sim. Você, tudo aquilo que você conseguiu avançar e conquistar foi partindo sempre da resolução de um problema. Exatamente. Quando você conheceu, né, a tua atual empresa que você está hoje há 10 anos e, né, tá muito feliz lá e com grandes resultados e já é head da empresa, mas por quê? Você se dispôs a fazer o quê? O quê? Resolver o quê? Problema. Repete, por favor. Problema. Eu falo assim, eu amo problema. Resolver problema. Fala pra você que tá assistindo. Fala, quem tem problema tá pedindo ajuda. Quem tem problema só quer uma ajuda. Exatamente. Só que as pessoas, como não sabem lidar com o problema, viram as costas pro outro ser humano. Exato. E deixa o cara lá com o problema. Cara, você que tá assistindo, gosta de ficar com o problema na mão? Ninguém, né? Eu tenho certeza que você tá assistindo a gente agora e você tem um problema pra resolver. Sim. Só que você, atrás... O Napoleon Hill, em um dos livros dele, fala, né? Que atrás de cada problema existe uma semente do mesmo tamanho, né? Ou seja, uma semente equivalente de um bem maior. Sim. Né? Então, às vezes as pessoas olham para o problema e elas ficam tão focadas no problema que esquecem de ver a oportunidade. Sim. Né? Exatamente. E aí você vê, cara, pô, aí você foi lá e conheceu o Tyrone, sim, que é o... E tudo estava conectado ali, né? Porque né, um tempo depois, eu saí da Imóvel Hub, eu tinha outras oportunidade de trabalho, e aí eu tinha feito um contrato para ele, pro dono da imobiliária lá, que tinha um contrato pequeno. Ele falou, cara, você tá maluco? Agora que tá dando certo, você vai me abandonar? Não, vem aqui. Aí ele chamou o founder da empresa na época, porque ele falou, cara, você precisa desse cara aqui para desenvolver a tua empresa, né? Você precisa desse cara aqui, né? Então ele participou daquela conversa, ainda assim, se passaram 2 meses, certo? Se passaram 2 meses depois, até eu me desligar dessa outra empresa e eu estar numa conversa ali com ele, agradecendo a parceria que a gente teve, né? Agradecendo, ele me agradecendo por ter apoiado na transição da empresa dele. Ele falou, cara, não, espera aí que tem uma oportunidade para você. Lembra daquele cara que estava aqui? Aquele cara é do Socarrão.com, você conhece? Eu falei, conhece. Cara, aquele cara, o Tyrone tem outros negócios, né? Tanto ele quanto o outro sócio tem outras atividades e o Socarrão era a menina dos olhos dele, são a menina dos olhos deles, né? Mas até então eles tinham estacionado no crescimento ali, né? Não tinha uma visão. E eu vim com uma bagagem profissional muito grande, Isso era 2014. Né? Isso era 2014. E eu vim de uma bagagem muito grande, né? Porque eu trabalhei em um classificado local, que era bem de característica com que nós temos, né? Que nós tínhamos, aliás. E fui para um marketplace, um classificado mundial, né? Um dos maiores da América Latina, né? Então eu consegui ter uma bagagem muito grande e aplicar todo esse aprendizado lá. Mas o que eu quero deixar de mensagem para todos, dentro disso que você falou, tudo está conectado através de um problema. Se você não está disposto a viver os problemas, você não vai chegar nos seus resultados. Porque você só se desenvolve com os problemas. Né? É o caminho mais correto, porque você aprende. Né? Pensa comigo, ó. Pensa você que está procurando um emprego ou quer mudar para uma outra empresa. A empresa ela vai te contratar. Ninguém vai te contratar porque tá tudo bem. Exatamente. É loucura você achar, achei você aqui, vem aqui trabalhar na minha empresa. Não, tá tudo bem. É só para, cara, a pessoa vai contratar a tua capacidade de resolver um problema que ela tem. Sem dúvida. E quando você resolver esse problema, se não tiver outro, ela vai mandar você embora. Exato. Porque não faz mais sentido você estar lá. Então, se você for uma pessoa ávida por problema, entender que isso faz parte do jogo. Tem problemas maiores, tem problemas menores. Sim. Mas não existe problema grande. É a nossa capacidade de resolução que é pequena. Exatamente. Né? Exatamente. Outro dia eu não lembro quem falou isso e, cara, eu gravei demais isso. Cara, não existe problema grande, né? Se o problema é grande, procura avaliar a tua capacidade, que talvez ela que seja pequena diante do problema. E você construiu aquilo, né? Aquele problema para você enfrentar. Ninguém botou aquele problema na tua frente. Faz parte do teu percurso, cara. Entendeu? E assim, esses desafios que eu falo sobre a minha carreira foram desafios que eu tive que enfrentar também o preconceito. Porque quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar nessa área de classificados, eu ouvia clientes ou pessoas do segmento falar, cara, arruma um trabalho sério, que isso não é um trabalho. Da mesma forma que quando eu entrei no Socarrão ali com
né, com 24 anos de idade, para liderar um time já e para desenvolver a empresa, o time e as pessoas, é, eu estava em desenvolvimento. Eu não estou pronto até hoje, mas eu entendia que aquilo seria um combustível para eu aprender todos os dias. Eu sabia que eu iria errar todos os dias, mas que cada dia eu iria aprender muito mais, entendeu? E assim foi, né? A gente colocou energia, a gente colocou motivação. Hoje também aconteceu algo que também foi muito legal, que assim, né? Que é sobre isso, né? Pode liderar, né? Se você é líder hoje, você tem que entender que você precisa... A primeira coisa, né? Óbvio, da gestão de pessoas é você entender que você é um apoio. Se você é líder, você precisa ser um apoio. Se você não está disposto a viver as dores do teu time ali, porque eu encontro ainda assim muitos líderes que gostam de manter o crachá de líder, mas não se mantém como líder, né? Ele conquistou esse status através de muito esforço, né, também, dedicação ali, mas na hora de passar isso para frente como missão, ele não sabe passar, né? Não sabe. E a gente tem lá também mesmo errando, né, e acertando todos os dias, nós temos um compromisso lá dentro da empresa, que é qualquer pessoa que iniciar com a gente, ela tem que ter um onboard, que a gente chama lá, perfeito, né? Que é, o onboard é um kit de boas-vindas. Um kit de boas-vindas. Ele vai passar por todas as áreas, ele vai ter uma gestão à vista da empresa, uma transparência, ninguém esconde nada. Os valores da empresa. Os valores da empresa. Ele passa por cada um dos heads da empresa, até o final o CEO, que vai fazer uma avaliação também ali de tudo. E todo esse processo de desenvolvimento ali que a gente tem nesse onboard, eu estava comentando ali, né? Eu fui almoçar hoje com esses executivos, durante a semana eu fico com eles ali também, a gente almoça juntos, né? Sim. E ele falou, Daniel, com licença, posso te dar um feedback? Eu falei, claro que pode, cara. Ele falou assim, cara, eu nunca, há 20 anos que eu trabalho na área comercial, me senti tão bem acolhido, nunca entrei numa empresa tão transparente, com uma empresa que se importa com as pessoas e que desde o início está claro que ela está focando no meu desenvolvimento. Cara, muito obrigado. Né? Aí ele falou que eles estavam conversando entre eles. Aí eu brinquei assim, cara, muito legal você falar isso. Todas as pessoas que iniciam aqui, no fundo eu quero ouvir isso, mas eu não pergunto. Eu deixo que seja espontâneo, né? E a gente tem esse feedback com muita frequência daqueles que passam ali pelo processo inicial, uma vez que a gente está em crescimento, né? Mas por que eu tô falando isso? Que vai um pouco disso também, né? Da experiência, da motivação, do que você tem de energia. Todo mundo, quando chega ali, precisa sentir a tua energia. Precisa sentir a tua motivação. Imagina, o cara tá largando a casa dele, ele largou um trabalho antigo para vir para cá, ele tem objetivos, ele tem sonhos, ele tem desejos, a família dele tem expectativa sobre ele, os filhos dele estão enxergando uma expectativa sobre ele. Como que você vai entregar isso? Né? Então, a gente pode errar. Mas desde o início, eu procuro falar sobre... Falo assim, cara, eu não tô aqui para vender a minha trajetória, mas eu tô aqui para te falar que o que aconteceu comigo, o que aconteceu com outras pessoas também que estão aqui dentro, que também venceram, porque a gente tem bons exemplos de líderes ali dentro da empresa, que se desenvolveram e cresceram dentro da empresa, conquistaram a sua casa, o teu carro melhor, que fizeram a sua primeira viagem internacional, que falam outra língua. Deixa eu te cortar nessa parte aí, que eu vejo assim, ó. Se você está querendo fazer umas boas-vindas só para encantar as pessoas quando chegam, exato, isso é legal, mas não é só sobre isso. Exatamente. Porque isso não vai se sustentar, exato, né? É tipo, né? Tem que ter a consistência, tipo ovo de né? Páscoa, né? Só embalagem chega dentro, né? Aquela casquinha. Então, assim, você precisa entender que você quer demonstrar aquilo que de fato você sente. Exato. Né? E por que eu falo isso, cara? Porque eu conheço você, conheço o Tyrone e conheço o Edu. Sim. Eu sei que isso é verdade. Porque eu conheço a essência das pessoas, entendeu? Sim. Então, cara, a raiz disso é muito mais profunda e é muito mais verdadeira do que simplesmente um kit de boas-vindas, um onboard pro profissional, entendeu? Exato. Aquilo ali é só um fruto de uma árvore, entendeu? Que existe, que não é de mentira, entendeu? Porque, cara, vocês são pessoas maravilhosas, cara, entendeu? Então, eu sei que a essência da empresa é uma essência boa. Lembre-se, boa não quer dizer perfeita. Exatamente. Entendeu? Mas cara, longe de perfeição.
Uma coisa que eu sempre falei para as pessoas nas empresas em que eu fui diretor, atuei como gestor, eu falei o seguinte: você está entrando para trabalhar comigo na minha equipe e com um cara que vai todos os dias se esforçar para fazer o melhor. Não te garanto perfeição, mas uma coisa eu posso te dar certeza, que hoje eu sou melhor que ontem e amanhã eu serei melhor que hoje. E todos os dias você vai chegar e vai ver um cara diferente, porque eu tenho certeza que o meu compromisso contigo é todos os dias eu preciso ser melhor do que ontem. Que legal. Então assim, você não... E cara, e sempre frisei, eu não sou perfeito e a empresa não é perfeita. Exatamente. Mas todos os dias nós vamos lutar para ser melhor que ontem. É porque ele vai ter o acompanhamento ali, né? O nosso CEO lá, o Jefferson, ele sempre fala também assim, ó, isso aqui é as primeiras impressões do namoro, né? Uhum. A consistência disso a gente vai fazer juntos, né? Exatamente. Né? Que é uma via, né, é de uma duas via, mãos também, né? Exato. É a conexão entre valores da empresa Exato. e valores da pessoa, né? E essas pessoas, de novo, estão conectadas a tudo isso que a gente falou, né? Uhum. Todas elas estão em busca de viver ali o seu propósito, né? E que agora vão ter que iniciar o processo, né? Vai ter que iniciar o processo, construir esse processo. E dentro desse processo, ele vai ter tudo isso que a gente falou. Curvas, acertos, erros, né? Dias difíceis, dias de glória, né? Mas que se ele entender que todos nós, né, entendermos que isso faz parte do crescimento, outras portas podem se abrir, com certeza. Tudo está conectado, né? Só que às vezes a porta se fecha porque você não está aberto à tua intuição, você está aberto a ouvir uma rodinha, né? Que é o que muito acontece também nas empresas. A gente vê aquela rodinha disseminando mal, né? E aquela rodinha que o cara está focado em aprender. Nunca essa rodinha vai se dar bem. Nunca, nunca. Eu não conheço, nunca. Infelizmente vai existir sempre, né? Exato. Em todo lugar tem. Aí né? você precisa escolher qual lado você quer ficar, né? né? E para aqueles que querem trabalhar e se desenvolver, né? Quem ganha é só quem está desse lado aqui, que está procurando vencer. Tá procurando... Eu nunca vi o outro lado ganhar nada, nunca tá? Vi. Eu nunca vi. Assim, ele pode até ter um flash, né? Naquele momento, mas é passageiro, né? Eu sempre falo para as pessoas ali, falo assim, ó, você tem 30, 40, 45, você tem, enfim, N idade que está entrando ali com a gente. Eu tenho 34. Eu tenho um planejamento dentro da minha cabeça como eu quero estar a partir dos 50 anos de idade. Se você não tem, meu irmão, você está fazendo alguma coisa de errado com a sua vida. Você acha que você vai ter a mesma energia e motivação com 50 anos? Você, meu, é raro, entendeu? E com 50 anos, se você tiver a mesma energia e motivação, parabéns. Mas você tem que ter um legado construído atrás que te dê um conforto, não só para você, para tua família. Que te sustente, que te né, sustente. Cara? Porque a gente vê muitas pessoas chegando nessa idade e que não conquistaram ainda, entendeu? Isso é ruim, né? E é que às vezes também as pessoas acabam escolhendo o caminho mais rápido. Sim. Normalmente o caminho mais rápido é a conexão. Infelizmente, cara, a conexão... Não existe... O jogo sempre vai ser o jogo vencedor e o jogo de sustentabilidade e de lucratividade, ele sempre vai ser o jogo do longo prazo. Sim. Se você parar para falar com grandes investidores, nenhum grande investidor faz investimento hoje esperando colher semana que vem. Exatamente. Né? Todo investidor ele faz investimento hoje pensando em quanto tempo? 3, 5 anos, 8, às vezes 10. Às vezes mais, né? Às vezes até mais que Exato. isso, entendeu? E aí você entende que, pô, tá aí a receita, a dica das coisas, todos os conselhos. Aí, pô, vem você achar que achou um caminho mais rápido do que toda essa galera. Cara, pode pesquisar onde você quiser na história. Todos os grandes players, os caras que são vencedores, falam do longo prazo. Isso. Aí vem algum espertão dizer que achou um caminho do curto prazo. Mano, não vai funcionar. Não fecha essa conta, cara. Essa conta não fecha. Faça um trabalho. É mais demorado, às vezes um pouco mais, dá a sensação que é mais demorado. Cara, mas você não faz ideia de quantos frutos você vai colher. Você precisa ter consistência, né? Cara, uma coisa assim, porque vai chegar o dia que você vai falar assim, eu posso encarar uma câmera, posso encarar as pessoas olhando no olho e falar para as pessoas assim, falar, pô, valeu a pena, entendeu? Sim. Fazer certo. Vai chegar esse dia que você vai fazer isso. Vai chegar um dia que você vai falar assim, na minha época. Vai chegar o dia que você vai contar a tua história, entendeu?
Mas ela vai precisar ser baseada e estar pautada em verdades. Exato. Porque se não for de verdade, você vai ser desmascarado, Sim. você será desmentido e você vai viver uma vida de frustração. Então, às vezes, esse resultado rápido que está acontecendo, não se iluda, É. não acredite que isso... E sabe, existe, vai- né, Davis, assim, existe um clichê muito claro de mercado que, assim, cara, às vezes não é difícil você chegar no topo, né? Não é difícil. Agora, a questão é como você se mantém no topo, né? E isso é um clichê que usam hoje, que a gente fala no dia a dia, mas que muita gente cai lá do topo, entendeu? A todo momento. Então, a pessoa pensa que chegou e ela não se preparou para chegar lá. Então, como ela não se preparou para chegar lá, ela vai cair, porque ela não tem isso dentro dela, entendeu? Dentro do desenvolvimento profissional dessa Sim. pessoa, ou até espiritual, né? Uhum. Entendeu? É o que você busca, é o que você planeja, né? Então, a gente precisa entender que esse processo, ele fala muito mais sobre nós, né? De ouvir, né? Tudo aquilo que a gente falou, de intuição, de ouvir os líderes, de ouvir os pares, para que você construa algo baseado em cima da verdade, né? Uhum. Da realidade, da Construa- consistência, né? Construa sua história baseado na verdade. Da verdade. Vale a pena. Com Vale certeza. a pena. Dá a sensação que parece que as coisas não estão acontecendo para você, mas está acontecendo. Uhum. A gente, como ser humano, a gente tem uma tendência a acreditar nas coisas que a gente vê. Sim. Só naquilo que eu tô vendo. E parece que aquilo que a gente não vê, parece que não vai acontecer, que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo. Entendeu? Parece que você não está crescendo emocionalmente, mas você está crescendo. Parece que certeza, né? nada está acontecendo. Parece porque você não vê transformação no físico, você acha que as coisas não estão mudando na tua vida. Sim, Entendeu? Mas elas estão mudando. com certeza. Elas estão mudando. Se você olhar a natureza, ela nos traz... E olha que interessante, né? Deus traz a natureza para nos ensinar todos os dias, porque é uma lei natural, onde não tem uma consciência dos animais, dos seres vivos ali, falando pra gente, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, eu tô crescendo para dar fruto, Então, ou o pássaro, então assim, eles trazem uma consistência, mostra pra gente que tudo aquilo que acontece, que depois frutifica, sempre acontece primeiro no invisível, para depois se tornar visível. Exatamente. Você pega uma árvore, você fala assim, pô, vai dar fruto. Aí você fala, mas como que vai dar fruto? Cara, a raiz está profunda, o solo está fértil, a temperatura e o clima todo dia interfere no crescimento de um fruto bom. Mas nada disso que eu estou falando você vê. No final você só vê o quê? O fruto. Exatamente. E na nossa vida não é diferente. Uhum. Na nossa vida, todos os dias estão acontecendo coisas que você não está vendo e que vai gerar frutos. Sim, exatamente. Só que quanto melhor for o teu fruto, mais valor ele vai ter. Sim. Então, os frutos que mais valem são aqueles que são gerados em qualquer lugar ou são aqueles que são gerados em lugares especiais? Legal. Os frutos que mais valem são gerados em lugares especiais, em condições especiais e temperatura, solo, tudo isso interfere na qualidade daquele fruto. Então, o fruto da nossa vida, cara, da tua vida, ele é gerado a partir de coisas que você não vê. Então, fique atento a isso. E as suas atitudes muitas vezes no dia a dia, né, você não vê de fato, né? Você vive ela todos os dias, mas não reflete, né? Ela não é palpável, né? Você não A gente falou sobre isso, acho que no ano passado, que a gente estava na Fenalto, Fenabrave, lá em São Paulo, que eu falei que eu passei a aplicar algo que é fazer um resumo do meu dia, né? Né? Lembra que a gente falou disso, né? Eu sugiro que todos façam isso, porque funciona muito, assim, sabe? Muito, 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 que é você ser verdadeiro com você, né? Ao parar no final do dia para fazer a sua reflexão, obviamente pontuar aquilo que você poderia ter feito melhor, né? Colocar, poxa, essa atitude que eu tive aqui não foi legal. Deixa eu refletir sobre ela. Né? Olha, essa atitude que eu tive hoje, acho que eu poderia ter conduzido dessa forma. Aqui eu acho que eu fui bem, aqui eu acho que eu fui no caminho. Nossa, aqui não fala comigo, deixa eu anotar isso, sabe? Então eu faço uma reflexão diária das minhas atitudes e do meu comportamento para que no outro dia eu entenda que, eu ter vivido aquilo, Perfeito. mas eu ter a consciência do que eu vivi.
né? Que é o que a gente não para pra fazer hoje, nesse ritmo tão acelerado, né? Você não para. Você não- Só vai fazendo, Só vai fazendo, fazendo. E depois, depois no final vê, né? Se o fruto foi Exato. bom ou ruim. Aí faz. E aí Você não entra tem nisso que você consciência falou. do que você está plantando, Exato, e né? aí entra dentro disso que você falou, né? O fruto, né? Eu sei que eu tenho consistência da qualidade desse fruto, mas eu sei que se eu também não manter, né, a minha vida dentro disso, né, dessa qualidade, de olhar mais para dentro da gente, nas pequenas atitudes, né? Porque é ali que mora o detalhe, né? Uhum. É ali que está o detalhe, né? Então, quando você olha para As isso, pequenas atitudes. as pequenas atitudes. Então você vai olhando esses momentos e aí você olha a tua vida, sei lá, uma semana para trás. Quem começar a fazer esse exercício todos os dias e se comparar uma semana depois, eu tenho certeza absoluta que se você quiser ser um vencedor, meu irmão, tá ali o caminho. Uhum. Não tem outro caminho. É só você olhar para suas atitudes e melhorar ela no dia seguinte. Melhora no dia seguinte, reflete sobre as atitudes e segue ela. Uhum. Acabou. Uhum. Você vai chegar no caminho. Agora você tem que querer. Só reclamar, só tá na rodinha do mal ali, ou só falar que o problema é a empresa, ou só falar que o problema é a esposa, é o filho, ou o carro que não funciona. O universo, quem escolhe é você, cara. Uhum. Uhum. E isso é ingratidão, né, cara? É. Você reclamar das oportunidades. Então, o que é interessante, né? Você que está assistindo até agora, a gente já tá caminhando aí pro final, né, do nosso bate-papo. O que é importante? Caramba, já deu, já? Já Caramba. deu, nosso tempo passa Ó. voando, irmão. Pega isso que tá. Qualquer coisa que tá na tua mão hoje, qualquer coisa que tiver na tua mão, você que está nos assistindo. Não importa, pode ser um problema, pode ser algo que não tá bem na tua vida, pode ser algo que tá tudo bem na tua vida. Mas olha para essa oportunidade que tá na tua mão e olha para ela com gratidão. Mas a tua maior capacidade não é enxergar a semente. É você enxergar a árvore dentro da semente. Todo mundo que construiu algo que mudou a sua vida, a vida da sua família, a vida de pessoas, foram pessoas capazes não de olhar para a semente, mas de Exato. enxergar a árvore dentro da semente. Exato. Então, dentro dessa semente, dentro disso que está na tua mão, pode ser um problema difícil na tua vida. Cara, procura olhar para isso como algo especial, que talvez atrás desse problema esteja a maior oportunidade da tua vida, cara. Sem dúvida. Às vezes dentro desse problema, dessa semente que você está olhando como problema, pode estar a maior oportunidade da tua vida. Sem dúvida. Então se conecte acredito com muito Deus. nisso. Se conecte com Deus. Ouça os seus né? instintos que Deus fala com você. Ouça, né, aquilo que Deus tem para falar para você. Viva uma experiência com Deus, né, cara? Isso é importante. Se você olhar na Bíblia, assim, todas as vezes que Jesus curou alguém, ele nunca olhou assim, o Denner tá com a mão torta, vem cá, Denner, vou curar tua mão. Ele nunca fez isso. Ele sempre perguntou para a pessoa assim, o que você quer que eu faça? Daí a pessoa falava, eu quero que cure a minha mão, eu quero voltar, né, a enxergar. Né? Então as pessoas pediam primeiro. E de acordo com o desejo de cada um, assim ele fazia. Sim. Pode olhar todos os milagres que ele fez, alguém pediu, ou se não foi, né, uma mãe pedindo por um filho, algo assim, né, para curar um filho, ou um pai, foi alguém que podia ter aquela condição de pedir, e aí sim só depois ele realizava. Exato. Então Deus nunca vai fazer algo sem você pedir. Então por isso que porque você precisa saber que foi ele. Exato. Entendeu? Então você precisa estar conectado e falar assim, e ele vai dizer. Assim como você deu exemplo, né, do objetivo da empresa, tem muitas outras coisas na vida pessoal que se você tiver essa conexão e souber perguntar para Deus e agir conforme Deus te orientar, você vai ver que não precisa sofrer ou passar por coisas que você tem passado. Exato. Entendeu? Então as experiências, né, que às vezes você pode estar sofrendo agora, cara, por mais descrente que você esteja, Sim. para agora e faz uma prova com Deus. Exatamente. Né? Faz um teste com Deus e vê o que vai acontecer. Na situação que você está, muitas vezes, o que você tem a perder, e ouvir, né? Diante de tudo que você está vivendo. Ter né, a humildade de ouvir, né? Porque todos nós estamos num processo de desenvolvimento, né? Eu aprendo coisas diariamente, né? Citei a questão do problema, né? Eu já não reclamo mais de problema, porque eu entendo que os problemas quem causou fui eu. Então, se eu causei os problemas, não são maiores que eu. Exato. Eu vou resolver eles da melhor forma possível. E eu sei que foram esses problemas que me conduziram aonde eu estou hoje. Entendeu? Então, acho que
a mensagem que eu gostaria de deixar, né? E primeiro agradecer também, né, a oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Pera aí. Então eu vou te dar a oportunidade, eu vou te Tá. dar a deixa. Tá. Produção, muito feliz, produção, quero música no final. Depois aqui, eu quero música, depois no que o Denner vai falar. Porque assim, a gente tá caminhando pro final. Tá. E tem algo sempre, que as pessoas que vêm aqui, eu faço essa provocação da mensagem. Boa. Por quê? Imagina assim, Denner. Tudo que a gente vive na vida hoje é sobre pessoas. Uhum. Né? Porque o material, cara, fica velho, vai ficar aí, né? As coisas vão quebrar, o dinheiro não vai valer mais daqui a um tempo. A vida não é sobre isso. Isso. A vida é sobre pessoas, sobre o que a gente vai deixar para as pessoas. Exato. Teu legado. Agora, imagina assim comigo, irmão. Eu e você, tá? Pousamos aqui nessa terra agora. E aí daí nos deram a oportunidade. Porque depois nós vamos para outro planeta, Tá. mudar outras vidas. E é assim que acontece, tá? Nós vamos para outro planeta mudar outras vidas. Uhum. E hoje é a nossa oportunidade de deixar uma mensagem para as pessoas desse planeta. Que legal. Mas sabendo que o que você falar vai mudar, ou mudar não, vai transformar a vida dessas pessoas. E a partir de hoje, e você tem a certeza que a tua mensagem vai entrar em cada coração. E a única garantia que você tem é que o que você falar vai entrar no coração de todas as pessoas. Uhum. E depois você não vai voltar mais. Então tem que ficar clara a mensagem. Isso. Mas essa mensagem que você vai deixar para essas pessoas é algo que vai tornar a vida delas muito melhor do que elas estão vivendo hoje. Responsabilidade. Qual é a mensagem que você vai deixar para essas pessoas? Responsabilidade de responder ela, mas eu vou partir, obviamente, da minha vida, né? Quando eu faço uma leitura do que eu vivi e que eu acredito que são valores que eu poderia deixar para outras pessoas, né? Estando aqui nesse local, seria tudo que eu aprendi ao longo desses anos, que é olhe para suas conexões, né? Tudo que você está vivendo aqui vai estar conectado a partir de tudo que você está plantando, que é a partir de agora. Reflita sobre as suas atitudes diárias. São as suas atitudes diárias e a sua motivação e a sua energia que vai te conectar a tudo aquilo que você enxerga para você e para a tua família. Então, é simples, ao meu ver, não tem a fórmula da Coca, sabe? É simplesmente você, né, olhar para dentro de você, olhar para as tuas atitudes, entender que Deus fala com a gente, de novo, né? Tô repetindo. Entender que Deus fala conosco o tempo todo, que Ele nos dá presente o tempo todo, que Ele nos dá intuição o tempo todo, e que se você manter essa consistência diária, essa reflexão diária, as conexões vão acontecer e tudo que você tem de planejamento, porque não adianta só sonhar, você tem que planejar, viver isso intensamente, com consistência, né? Viver isso com consistência. Então a mensagem que chega aqui para a Terra é: viva intensamente, reflita sobre essa consistência que você está vivendo. Você vai ter que corrigir a rota em alguns momentos. Você vai falar com Deus o tempo todo e Deus vai te dar o caminho para a felicidade sua e da sua família. É isso aí. Forte. Top, hein? Forte, hein? Forte. Forte demais, cara. Família é tudo, né, irmão? Família é tudo. Família é tudo. Tudo. Né? Eu sou uma prova de Deus que é somente graças a ela que eu consigo me sustentar. Uhum. Então, investir na família é um bom negócio. Com certeza. Né? Deus e família, se estiver em primeiro lugar na nossa Sim. vida, o resto não acontece. Não é à toa, né? Eu vi também um vídeo esse dia na internet rapidinho falando assim, você já percebeu que a maioria das pessoas que estão no sucesso ou que têm sucesso falam de Deus? Uhum. Pensem e reflitam sobre isso. Amém. É isso aí. Obrigado, irmão. Obrigado por esse momento. A gente sempre um momento de muita reflexão, né? Um momento de muita contribuição.
Tem mais coisa ainda pra gente conversar. Vai ter Denner parte 2 ainda aqui no podcast. Foi só um aquecimento. Legal. Esse nosso primeiro aqui terá a segunda Obrigado parte, também. sim. Eu quero reforçar, cara, o que eu te falei aqui, como a gente começou, que você é um cara fantástico, irmão, um cara que eu admiro, que eu Obrigado. gosto, que eu amo demais, cara, você é um grande amigo, tá? Um grande ser humano, acima de tudo. E que eu admiro demais, tá? Obrigado pela tua amizade, de sempre, pela tua parceria, por ser uma pessoa de princípios, que é isso que tem nos conectado, e conta comigo sempre. Obrigado, tá? também Sempre agradeço. junto, Eu aprendo muito com você, sempre te falei isso. Muito do que eu também sou, eu aprendi muito com as suas sugestões, dicas, mentoria. E sem pagar ainda para essas mentorias. Então, amizade, né, amizade. Cara? Amigo é amigo, né, irmão? Então, eu agradeço muito a oportunidade da gente poder se conectar aqui e espero que as pessoas se conectem ao que eu busco fazer todos os dias. Pegar um pouquinho de que cada uma pessoa tem de bom e tentar mudar a minha vida. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Amém. Chegamos ao fim, então, de mais um Pode Liderar. E como eu sempre digo, você pode tudo, você pode liderar. Mas antes de qualquer coisa, lidere a sua própria vida. Valeu, galera. Beijo. Valeu. Tamo junto. Obrigado.